Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Ed Board Games e neste vídeo eu vou estar a fazer a análise do mais recente jogo da Pitágoras, Fado, Duetos e Desgarradas, um jogo desenvolvido por Ricardo Gomes para 3 a 4 jogadores e com a duração aproximada de 25 minutos. Fado é um tipo de música portuguesa que nos toca a alma e o grande dia do Fado está a chegar. Vocês vão ser os managers deste magnífico concerto. Tudo tem de estar perfeito. Neste jogo, os jogadores vão tentar formar conjuntos de 3 cartas com uma mesma característica em comum para ganhar fichas de pontuação e a partir destas ter acesso a fichas de bónus. O vencedor é o jogador que no fim tenha o somatório das fichas de pontuação e bónus mais alto, ou seja, o jogador com mais pontos de vitória será o grande vencedor. No início de cada jogo, dispõe as cartas de montra em 2 colunas com 5 cartas cada. Coloca as fichas de pontuação e de bónus na mesa e dá a cada jogador 5 cartas de mão e por fim entrega a um jogador a ficha de primeiro jogador. O jogo Fado desenrola-se ao longo de várias rondas e cada uma delas está dividida em 4 fases. No início de cada ronda, todos os jogadores vão ter de selecionar uma das suas cartas de mão para colocar no centro da mesa. Depois de todos os jogadores terem colocado uma das suas cartas em cima da mesa, estas são reveladas e cada jogador terá direito a um turno, a começar, como é óbvio, pelo primeiro jogador. No início do seu turno, o jogador terá de selecionar uma das cartas que se encontra na zona de ensaio. De seguida, o jogador pode apresentar conjuntos de mão e ou de montra. O jogador não é obrigado a executar esta ação e, se desejar, pode apresentar mais do que um conjunto. Para que o jogador consiga apresentar conjuntos, deve conhecer a estrutura das cartas. Cada carta de personagem apresenta algumas informações. Em primeiro lugar, é possível ver que cada carta apresenta um desenho de um personagem. No canto superior esquerdo da carta, conseguem ver que esta apresenta um símbolo com uma determinada cor de fundo que é referente ao cenário. Dentro desse símbolo encontramos uma cifra que diz respeito à melodia e, por fim, um número que indica o alinhamento. Isto significa que se o jogador apresentar um conjunto com o mesmo número, ou seja, alinhamento, deve retirar uma ficha de pontuação alinhamento. Se o conjunto apresentar a mesma cifra, deve retirar a ficha de pontuação da pilha de melodia. Se o conjunto for da mesma cor, deve retirar uma ficha de pontuação referente ao cenário e se for a mesma personagem, deve retirar uma ficha de pontuação da pilha de personagem. Para apresentar um conjunto de mão, o jogador simplesmente deve apresentar à mesa, de entre as cartas que tem na mão, um conjunto de 3 cartas onde exista uma característica em comum. De seguida, o jogador pode recuperar uma das 3 cartas que apresentou. O jogador também tem direito a receber a ficha de pontuação correspondente à característica comum apresentada nas cartas. O jogador tem ainda direito a uma carta de bónus, que só pode ser usada e vista na próxima ronda. Para apresentar um conjunto de montra, o jogador simplesmente deve procurar de entre as cartas da sua mão 2 que apresentem uma característica em comum com uma das cartas que se encontra no nível 1 da montra. De seguida, o artista utilizado deve ser colocado no topo da coluna respectiva e as 2 cartas jogadas são descartadas. Por fim, o jogador recebe a ficha de pontuação correspondente à característica comum apresentada e uma carta de bónus. Em alguns casos, a carta de guitarrista pode estar no primeiro nível. Esta carta não pode ser combinada com nenhuma carta. Assim que a outra carta de artista que se encontra no primeiro nível for utilizada, tanto este como o guitarrista sobem para o topo das respectivas colunas. Ao receber algumas fichas de pontuação, o jogador pode ter direito a receber uma ou mais fichas de bónus. As fichas de bónus são entregues ao primeiro jogador a conseguir alcançar os requisitos dessas mesmas fichas de bónus. A única exceção é a ficha de bónus de variedade, que é entregue aos 3 primeiros jogadores. Existem 3 tipos de fichas de bónus. As fichas de bónus de característica, que são entregues ao jogador que consiga ter 4 fichas de pontuação do mesmo tipo. As fichas de pontuação de sequência, que são obtidas quando um jogador consegue juntar 3 fichas de pontuação da mesma característica que formam uma sequência. E por fim, temos os bónus de variedade, que são entregues por cada conjunto de 4 fichas de pontuação diferentes que o jogador consiga juntar. Depois de todos os jogadores terem realizado o seu turno, o marcador do primeiro jogador deve circular para o próximo jogador. E para terminar a ronda, todos os jogadores devem receber uma carta de mão. O jogo desenrola-se desta forma até que a pilha de cartas se tenha esgotado ou 2 pilhas de fichas de pontuação tenham acabado. Nessa altura, os jogadores somam os pontos das suas fichas de pontuação e bónus.
O jogador com mais pontos é o vencedor do jogo. O jogo apresenta ainda uma variante designada Desgarradas, onde a única coisa que muda é a disposição das cartas de montra, que passa a ser de 3x3 e exclui a carta guitarrista. O jogo vem ainda com uma versão para 2 jogadores. Nesta versão devem ser retiradas, antes de cada partida, as fichas de pontuação 3, 5 e 7 de cada característica e as fichas de bónus de sequência. Durante a primeira fase do turno, depois dos jogadores terem escolhido uma carta de mão para o centro da mesa, devem juntar mais uma vinda do baralho. O resto do jogo é igual. Este é daqueles jogos que já vale a pena estar na coleção só pela originalidade. Que eu conheça, é o único jogo que fala sobre fado e quão português é o fado. Por isso quero dar os meus parabéns ao Ricardo Gomes pela ousadia de apresentar um tema que rompe com tudo que é convencional. Falando do jogo, o jogo apresenta regras simples e claras, onde em poucos minutos se consegue aprender o mesmo. De facto, a mecânica está muito bem conseguida. Quanto mais conhecermos o jogo, mais estratégia podemos criar, porque à primeira vista o jogo não parece ter muito para oferecer e até parece ser decidido pela sorte, mas após algumas partidas percebemos que não é assim. Claro que para vencer este jogo vão precisar de sorte, mas durante o jogo vão ter decisões difíceis para tomar, como por exemplo que carta jogar para o centro ou que conjunto apresentar. Apresento agora este conjunto ou espero para mais tarde e apresento vários em simultâneo. Esta simplicidade é ideal para cativar pessoas para o hobby e lhes mostrar um jogo de conjuntos um pouco mais elaborado. E por falar em apresentação de conjuntos, este é de facto o ponto forte do jogo. A cada ronda vão ter de espremer as vossas cartas e combiná-las de forma a obter o maior número de pontos possível. Se vocês encontrarem a solução para este puzzle, vão ter acesso a combos de pontuação incríveis e que vos vão fazer sentir recompensados. Estes combos só são possíveis porque a mecânica de apresentação de conjuntos está em perfeita sintonia com o sistema de pontuação. De facto, o sistema de pontuação é outro ponto forte do jogo. A forma como este está elaborado gera uma autêntica corrida às melhores fichas. A clareza deste sistema permite com que o jogador transforme cada jogada em pontos e execute aquela que lhe seja mais vantajosa, ou seja, que lhe dê mais pontos. A variante de Desgarradas permite o jogo mais célere e onde todos os combos são mais frequentes. Se querem um jogo mais rápido e com mais caos à mistura, esta pode ser muito bem a vossa versão. A variante para 2 jogadores também funciona muito bem e mantém então o gosto do jogo. O ponto que menos gostei foi a interação, pelo simples facto de, em algumas situações, estarmos a ajudar o nosso adversário sem termos noção e por vezes essa ajuda pode dar ao nosso adversário o tal combo pontual que já vos falei. E para isto contribui muito a carta que escolhemos para colocar no centro da mesa no início de cada ronda. Uma vez que não temos acesso ao jogo do adversário, escolher uma carta para o centro é algo bem difícil e que, de uma forma geral, tentamos escolher a carta que mais nos beneficia e que minimiza a probabilidade de o adversário apresentar conjuntos que lhe deem acesso a fichas de bónus. A apresentação de conjuntos de montra é outro aspecto que pode beneficiar em muito o nosso adversário, pois pode descer ao primeiro nível um artista que dê aos nossos adversários a possibilidade de fazer o conjunto que tanto querem. Para terminar, achei que a forma como os jogadores recebem as cartas de mão é demasiado aleatória. Podia ter sido criada uma montra e os jogadores decidiam se queriam retirar cartas dessa montra ou do baralho. Resumindo, este é um jogo único, original e bem português. Simples, mas com decisões interessantes para serem tomadas. A pontuação permite combos fantásticos, onde a corrida às melhores fichas começa desde a primeira jogada. Muitas vezes os vossos planos vão sair furados e outras vão ajudar os vossos adversários sem sequer saberem. Um jogo que recomendo jogarem e pela originalidade já o deviam ter comprado. Recebe da Edward Games um 7,5 em 10. Obrigado por terem assistido ao vídeo, espero então que este vídeo vos tenha ajudado a decidir se este é um jogo para vocês. Se gostaram do vídeo deixem um gosto, subscrevam o canal, ajudem a Edward Games a crescer e até lá, joguem muito!